Olá, pais vencedores! O meu nome é Guilherme Moura e o assunto desse vídeo é: nunca mande o seu filho estudar. É realmente um assunto bem chamativo, mas você tem que realmente levar ele ao pé da letra. Por quê? Na verdade, o objetivo do projeto é fazer com que o seu filho estude da maneira correta, segundo a neurociências, crie o hábito de estudar, dessa maneira, e também cria o hábito de ler. E quando eu falo, na verdade, de criar o hábito de estudar da maneira correta, isso significa que o seu filho tem que ter o discernimento, tem que ter o autocontrole de entender que aquilo ali é importante para ele e ele saber também estudar segundo a neurociências para que ele tenha um resultado bem melhor. Então não há necessidade de você ficar mandando ele estudar, porque ele por si só vai ter que saber fazer isso. Mas então por que você não deve mandar ele estudar? Bom, o principal motivo é porque existia um estudo na década de 90 do Mark Muravan que ele relatou, ele comprovou na verdade, que quando nós vemos que nós temos o controle da situação, é muito melhor da gente conseguir exercer uma atividade. Vou lhe dar o exemplo de como foi o experimento. Existia um grupo de graduados, eles foram divididos pela metade e cada um ficou numa sala em particular. E foram colocados cookies, aqueles biscoitinhos recém-assados, ou seja, estavam muito cheirosos. E na metade dos estudantes foi dito para eles, foi alertado para eles, se possível, que eles não comessem o cookie, porque eles estavam no experimento voltado à força de vontade, essas coisas do tipo, e foi dado total controle para aquela pessoa se ela deveria ou não comer o cookie. Mas foi alertado que eles não comessem o cookie, e eles foram totalmente generosos ao afirmar isso aí para os alunos. Existia a outra metade dos estudantes, era basicamente a tarefa era a mesma coisa, eles não deveriam comer o cookie. Porém, a maneira como os pesquisadores informaram essa atividade para os alunos foi diferente. E como foi que eles informaram? Eles só apenas falaram: não coma o cookie e o nosso experimento vai começar agora. Eles foram bem rígidos. Então, e qual foi o resultado disso aí? Então, nenhum dos alunos, nenhum, eles comeram o cookie, ou seja, todos eles tiveram o autocontrole de não comer o cookie. Porém, logo depois desse experimento, eles deram um desafio muito difícil deles fazerem, que era basicamente números em ordem aleatória, ia passar pelo monitor de um computador, e toda vida que passasse o 6 seguido de um 4, eles tinham que apertar a barra de espaço. Mas a velocidade que os números rotacionavam era de 0,5 segundos, ou seja, era muito rápido que passava esse tempo. E aí descobriram que aqueles alunos que foram tratados com gentileza e que foram dados a opção de escolha para eles se eles deveriam ou não comer o cookie, ou seja, essa autonomia para eles, se saíram muito melhor no teste. Ou seja, aí eles tinham muito mais força de vontade, é como se aquilo ali não tivesse feito muito efeito para eles, entendeu? Então eles continuaram a ter essa força de vontade, se saíram excelentes bem no teste. Já os outros alunos que foram tratados com rigidez, eles não conseguiram resolver muito bem o teste, eles ficaram cansados, eles estavam indispostos. Isso por quê? Porque os pesquisadores, os cientistas mandaram aquele pessoal com uma ordem, mandou aquele grupo de aluno não comer o cookie. Então é exatamente isso. Isso aí é um paralelo, é uma analogia muito parecido provavelmente com a sua realidade quando você manda o seu filho estudar. Meu filho vai estudar agora. Ou seja, isso aí faz com que ele não tenha essa autonomia para ele não tem o controle das escolhas dele e ele não vai fazer aquela atividade de estudar da melhor maneira possível, entendeu? Então esse é o principal fator pelo qual você nunca deve mandar o seu filho ir estudar. Então, é muito melhor que você dê a opção de escolha para ele, que você diga os benefícios do estudo, procure falar para ele como é que cria o hábito de estudo, se possível, a ordem que ele deve escolher as matérias, que ele tem que ter uma pausa, a maneira certa dele estudar, mas dê a escolha para ele, para que evitando essa ordem e dificultando assim que ele vai estudar à força e ter um rendimento muito melhor. Dê autonomia para ele, dê a possibilidade de escolha para ele, que eu lhe garanto com uma probabilidade dele
focar realmente nos estudos, quando ele tiver esse discernimento, vai ser muito melhor. Então a gente tem que trabalhar a outra área, porque você já sabe agora que é muito melhor do que mandar o seu filho estudar. Um grande abraço e eu te vejo na próxima.